Olha, meus irmãos, eu quero acrescentar mais algumas informações a respeito das reações do chá dentro da pessoa, para que as pessoas possam entender, ao mesmo tempo já encontrarem respostas por coisas que acontecem com elas, e muitas vezes elas ficam naquele vazio, não conseguem entender efetivamente o que acontece. E, por exemplo, existem algumas situações que quando a pessoa pega aquela força mesmo, que ela entra naquela reação, que, diga-se de passagem, somos nós mesmos vibrando, porque tivemos um impulso do DMT, da armina, da armalina, né? Todo aquele impulso na pineal, e a nossa sensibilidade expandiu, as nossas percepções expandiram, e você percebe que o corpo às vezes vibra. Ele vibra, fica vibrando, fica com a mão assim e tal, né? O que é isso? Você vibra porque o seu senso perceptor está além do que o seu corpo consegue perceber e que a sua mente consegue perceber. Está além disso. Essa verdade é uma coisa indiscutível. Tanto que você sai do fator tempo, né? Você perde a noção de tempo, você perde a noção do que a gente entende como normal, né? E a gente fica em uma situação expandida, uma presença apenas, que é a nossa verdade. Pelo fato do nosso senso perceptor estar expandido e o nosso cognitivo não acompanha, porque nós estamos muito mais emoção do que razão, então estas reações, elas levam a pessoa a querer entender alguma coisa. Mas aí é interessante pensar o seguinte: quando você está neste estado, ali o cognitivo não está associado com a experiência. Por isso que é interessante você ser observador da experiência e não o buscador de entendimentos dessa experiência. É diferente. Não seja esse buscador de entendimento. Viva a experiência. E por que eu falo isso? Porque a Ayahuasca quer te levar para uma outra verdade que está aí dentro de você mesmo. Ela sempre esteve aí dentro de você. Essa outra verdade é o seu estado emoção. Por quê? Porque o estado emoção é vibração. Por isso que você treme, lembra que eu falei no início? Para você entender melhor, não é muito famosa aquela afirmação de que nós somos 80% água? Pois bem, água é o elemento mais imprimível que existe no planeta. E se nós somos 80% água, nós somos 80% emoção. E o que a gente mais nos conecta é esses 20% restantes de cognição. Então a gente fica muito mais querendo entender as coisas do que sentir as coisas. Nós não somos acostumados a sentir as coisas. Nós somos acostumados a trazer ao intelecto uma coisa explicada racionalmente. A Ayahuasca não quer que você entenda a coisa racionalmente. Ela quer que você sinta a coisa como uma verdade presencial, como uma vibração real. Essa verdade, ela é de expansão, enquanto que a verdade da cognição, ela é limitada aos conceitos. Percebe a diferença? Quando você sente a verdade, você até se cura de trauma, de medo, de arrogância, de visões distorcidas da sociedade. Perceber com sentimento é você realmente entender o que está acontecendo. Não é o seu senso cognitivo que está gerando conclusões de acordo com os conceitos que você tem aí no seu HD. Você está entendendo de uma forma muito profunda. Você está percebendo a verdade que é a experiência. É isso que a Ayahuasca quer mostrar. Nós somos esse lado emoção, nós somos esse lado presença de expressão. São as expressões emocionais que nós emanamos o tempo inteiro para o universo. E são as expressões que nos trazem situações pelas quais nós passamos, muitas vezes de sofrimento, porque não sabemos que a gente emana isso. Nós somos acostumados a usar o nosso racional. A gente não
usa o coração para concluir. Quanto mais a gente percebe essa verdade que a ayahuasca quer colocar para a gente, mais a gente vai querer buscar o entendimento disso. Só que é um entendimento, claro, nós vamos usar o nosso cognitivo para entender isso, mas a gente vai entender de uma forma sóbria e a gente vai afrouxar as amarras que a gente coloca na gente mesmo e se permitir enxergar cada vez mais o caminho que a gente mesmo traçou para a gente, a verdade que a gente mesmo vive e as sombras que a gente carrega. Quanto mais a gente for sóbrio nisso, mais a gente se liberta disso, mais a gente fica leve com relação a isso, porque tudo é uma montagem da nossa mente. Foi uma leitura que você fez a respeito de tudo que você viu, e você vai começar a ver de uma forma mais leve. Gratidão a todos vocês. Grande abraço.